Bom dia, pessoal. Eu queria inicialmente agradecer o convite, né, da equipe da Educação e Saúde aí do hospital, né, porque é uma oportunidade para a gente aqui da Secretaria de Saúde, né, estar discutindo com vocês, né, o preenchimento da declaração de óbito, tá? É uma conversa, certo, com vocês. Então, vocês vão, que vocês tiverem dificuldade, que vocês tiverem como dúvida, vocês podem ir perguntando, tá? Então, vou começar fazendo uma pergunta bem básica para vocês, que é qual a diferença de uma declaração de óbito para uma certidão de óbito? Sei que é uma pergunta óbvia, mas a gente precisa partir desse contexto. A declaração é o que o médico preenche, né, aqui no hospital, ao diagnóstico do óbito. Isso. E a certidão é o que você faz no cartório depois, né? Com base no que foi feito aqui. Exatamente, doutora Mirella. Então, por que eu estou partindo desse contexto? Porque a gente sabe que a declaração de óbito, ela tem fins epidemiológicos, mas, como você disse, o oficial do cartório, ele só vai emitir a certidão de óbito, que é o documento jurídico civil, né, dizendo que essa pessoa deixou de existir civilmente, a partir da declaração de óbito. Então, a gente está dizendo que a declaração de óbito, ela tem um fim epidemiológico, mas ela também tem uma finalidade jurídico-civil. E aí a gente vai partir desses dois caminhos, certo? Eu estou começando por isso, por quê? Porque a gente vai ter que falar do fim epidemiológico da declaração de óbito, mas a gente também vai ter que falar do fim jurídico-civil, certo? Então, elas são coisas diferentes, mas o oficial do cartório só emite certidão de óbito a partir da declaração de óbito, tá? E aí, a declaração de óbito, né? A gente sabe que só quem pode emitir é o médico, né? E por que só o médico pode emitir uma declaração de óbito? Diferente, por exemplo, de uma declaração nascido vivo, que qualquer profissional de saúde que presenciou o parto pode preencher. Acho que principalmente por essa questão civil, né? Para não ter declarações, você restringir mais, acho que essa questão. Tem outro motivo, Mirella. Civil também não porque a declaração nascido vivo, ela também está vinculada, né, à emissão da certidão de nascimento. E pode ser emitida por outro profissional. Qual é o ponto qual é o ponto mais importante na declaração de óbito que só o médico tem a capacidade de fazer? Como é a pergunta? Eu perdi. Qual é a informação que vocês preenchem na declaração de óbito que só o médico tem a O capacidade de fazer? diagnóstico. Eu acho que é o próprio diagnóstico, né? A sequência da causa mortis. Isso mesmo, Mirella. Então, a declaração de óbito só pode ser preenchida pelo médico por causa das causas de morte, que é a informação mais importante de uma declaração de óbito, né? Do que esse indivíduo morreu. E só quem é o único profissional habilitado, né, a dar diagnóstico é o profissional médico. Por isso que o preenchimento da DO é um ato médico, certo? A gente sabe que quando a gente pensa para a finalidade epidemiológica, que a declaração de óbito, ela é o instrumento que alimenta o sistema de informação sobre mortalidade, que é o sistema de informação mais antigo do país, que produz, né, dados, né, produz informação, essa informação, né, para a gente entender do que as pessoas estão morrendo, quais são as características das pessoas que estão morrendo por determinada doença, quando isso está acontecendo, onde isso está acontecendo. Então, o sistema, né, ele vai produzir informação, essa informação vai subsidiar o planejamento, né, dos setores, né, em especial do setor saúde, e a tomada de ação, né? Então, aquela tríade lá da epidemiologia, informação, planejamento e ação. Só que para eu ter informação, eu preciso ter um sistema. E esse sistema, ele é alimentado, no caso do SIM, pela declaração de óbito, tá? Mas, para a gente poder realmente utilizar esses dados que estão no SIM, eles precisam ter três características básicas: cobertura, qualidade e agilidade, que é por isso que a gente está aqui hoje conversando com vocês.
Então, o que seria uma cobertura de um sistema? A gente está falando de quantidade. Quantidade, a gente está dizendo que de todos os óbitos que aconteceram, a gente tem que conseguir captar a declaração de óbito, né, do mais próximo possível de 100%. Do mais próximo possível de todos eles. E vocês devem estar pensando assim, que coisa, Conceição, é óbvio que todo mundo que morre é emitido uma declaração de óbito. Concordo totalmente com vocês, que é muito raro uma pessoa morrer e não ser emitida uma DO. Né? O profissional médico sabe disso, a família vai te cobrar a declaração de óbito, ou a pessoa da funerária, mas essa DO vai ser emitida. Então, quando a gente fala em cobertura, a gente está falando de subnotificação de óbito, essa subnotificação, ela não acontece porque a DO não foi emitida. Ela acontece porque o fluxo dessa DO não foi seguido. Então, vejam, nós sabemos que a declaração de óbito, ela tem 3 vias, não é isso? Quem me ajuda? Isso, 3 vias, branca, rosa e amarela, né? Beleza. Via branca é da onde? Cadê a outra Jéssica, Iana e Bruno? Vamos colaborar aí, só a doutora Mirella está falando. Vamos, a via branca é da onde? Quem lembra? Eu sei que a primeira e a última fica aqui e a gente entrega a amarela à funerária. E depois, na secretaria, entrega a branca e a gente fica com a rosa, né? O hospital ou o médico. E aí, só uma coisa, Mirella, que me arrepiou profundamente. Não, tá certo, só uma coisa, é da família. Vocês não podem entregar. A gente sabe que no mundo real, a funerária é quem vai no cartório lavrar o óbito junto com alguém da família. Mas vocês têm que entregar à família, tá certo? Ela é a via que a gente entrega à família, mas que de fato é a via do cartório, porque o cartório ele não vai transcrever o que está na declaração de óbito para a certidão de óbito. Então, é a via que ele fica como prova, dizendo, olha, tudo que eu coloquei aqui nessa certidão de óbito é porque a doutora Mirella preencheu nessa declaração de óbito, ele tem uma cópia dela lá, certo? Então, via branca é a via da Secretaria de Saúde, via rosa é do hospital, e a via amarela é a via que a gente entrega à família, mas, de fato, ela é a via do cartório, certo? E aí, quando a gente fala nessa subnotificação, a gente está dizendo que esse fluxo dessa via branca, que é a via que o hospital tem que enviar para a gente, ela pode se perder dentro do hospital. Por quê? Porque, por exemplo, colocou junto com a via rosa e botou dentro do prontuário, entregou a família via branca com a via amarela, deixou dentro da gaveta. Então, essa via branca, ela pode se perder nesse fluxo, e é essa preocupação que a gente tem. Por isso que a gente tem um controle e a gente sabe que numeração declaração de óbito a gente distribuiu cada mês para cada hospital. Além da quantidade, a gente sabe o número, não tem um número lá em cima, então a gente sabe que número a gente distribuiu para cada hospital. E o hospital, ou outro estabelecimento de saúde, na verdade, qualquer estabelecimento de saúde, ele tem que devolver para a gente, prestando conta daquela numeração. Porque, vamos dizer, se a gente distribuiu em fevereiro para o hospital de vocês, da numeração em 1 a 30. E a 27 faltou, a gente vai dizer, Simone, cadê a 27? Simone tem que dar conta de achar a 27 para a gente. A numeração, tem que achar a 27. Por quê? E aí, né, por que a gente tem esse controle tão rígido? Por que a gente tem que rastrear essa DO que está faltando? Um dos principais motivos de desvio de DOs é a questão de identificar as pessoas mesmo por ato jurídico, se considerar que foi a óbito, que na verdade não foi. Então, por isso que é tão importante a gente ter esse controle das identificações da numeração da DO. Isso mesmo, Simone. O que acontece, gente? Vamos dizer que eu fiz um seguro de vida altíssimo, certo? Já fiz na malícia, tá? Roubei uma DO dessa, achei o nome de vocês com o CRM de vocês, emito uma DO, morri, vou receber meu seguro. Mas eu estou vivinha, para usufruir do dinheiro desse seguro, certo? Então, no mundo real, isso acontece, tá? Então, o controle dessa numeração, assim como eu posso ser uma bandida procurada pela polícia, certo?
faço todo esse trampo, roubo a DO, preencho ela, boto um nome de um de vocês, com o CRM de vocês, vou no cartório, deixei de existir, porque na hora que meu óbito for lavrado, não tá sendo dado baixa nos meus dados, deixei de existir, deixei de ser procurada, entenderam? Então, por isso esse controle tão rígido, para evitar subnotificação e evitar fraudes, certo? Então, por isso que a gente tem esse controle. Quando some uma DO, tem que fazer um boletim de ocorrência, para a gente passar a rastrear ela nacionalmente, certo? Cobertura, né? O primeiro ponto, nós estamos falando de quantidade. Segundo ponto, qualidade. Qualidade, que é o que a gente vai aprofundar aqui, nós estamos dizendo que todas as variáveis devem ser devidamente preenchidas. E aquelas que a gente não tem o dado, porque o familiar não sabe nos repassar, porque não está registrado no prontuário, a gente vai marcar como ignorado ou passar um traço. Toda variável que vocês deixam em branco, vocês nem marcam como ignorado, nem passam um traço, a gente vai achar que vocês esqueceram de preencher essa variável. E aí a gente retorna para o hospital para solicitar acesso ao prontuário, para assim a gente resgatar esse dado. Por quê? Porque para a gente usar esse dado, ele tem que ter pelo menos ele tem que ter menos de 10% de preenchimento ignorado ou em branco. Toda variável tem que ter menos de 10%. Para que a gente realmente consiga enxergar a verdade do que está acontecendo com a população. E por isso que toda variável da declaração de óbito, ela é considerada obrigatória, de preenchimento obrigatório, tá? E por último, a gente está falando de cobertura, tá? De agilidade. Agilidade, a gente está falando entre o tempo da DO ser emitida a ela chegar aqui no setor e a gente digitar no sistema. Então, o Ministério da Saúde, ele preconiza um tempo de 60 dias entre o óbito acontecer e esse dado chegar lá na base dele, lá na base federal, tá? Entretanto, né, isso para que a gente tenha velocidade entre o evento acontecer e a gente enxergar o que está acontecendo com a população. Entretanto, com a pandemia da Covid-19, esse tempo baixou para 48 horas. Então, os óbitos suspeitos de Covid, a gente tem 48 horas entre o óbito acontecer e a gente tentar captar essa DO e dar entrada no sistema, certo? Apesar do Ministério tratar isso como 48 horas, né, ele está lá no documentário dizendo que a gente tem que fazer isso 48 horas, com a nossa transferência do banco que eu digitei essa semana, ela só segue com o Ministério uma vez por semana. A gente está fazendo a leitura que, na verdade, a gente tem uma semana para fazer esse processo. Então, por isso que os nossos motoboys, eles vão aos serviços de saúde pelo menos uma vez por semana. E quando a gente pensa nos serviços que tem Covid, que atende Covid, dependendo do quantidade de leitos que ele tem disponibilizado por Covid, nossa busca chega a ser 2 ou 3 vezes por semana, tá? Para que a gente tenha agilidade no processamento desses óbitos. Só dando exemplo do trabalho que tem para voltar, eu acho importante quanto morre e quanto você volta para preencher o dado. Pronto. Verônica está me lembrando aqui, para eu destacar para vocês, quando a gente fala de qualidade, né? A gente estava falando de qualidade do preenchimento da DO, o que é que a gente tem? Pra vocês terem ideia, antes da pandemia, tá? Não vou levar em consideração 2020, porque é um ano fora da curva, né? A gente processa aqui em torno de 36 mil declarações de óbito por ano, tá? Isso porque o óbito ocorreu na cidade do Recife ou porque o corpo foi encaminhado ao IML e SVO situado aqui na cidade, tá? Dessas 36 mil, minha gente, aproximadamente 60% vem com alguma variável não preenchida, ignorada ou em branco, ou com as causas de morte não especificada, tá? De 36 mil, eu estou falando que 60% tem problemas. Então, por isso que quando o hospital faz o convite para a gente dar essa palestra, a gente fica extremamente feliz e disponível, porque é uma oportunidade da gente estar discutindo com vocês, né, a importância do preenchimento de cada variável da declaração de óbito, já que a gente tem muito problema nesse preenchimento.
E esse 60% mal preenchido é um trabalho que a gente tem imenso de retornar ao hospital, solicitar acesso ao prontuário, fazer a leitura do prontuário e buscar as variáveis ou a história clínica para melhorar o preenchimento. Então, no preenchimento, né, quando vocês vão preencher, vocês devem levar em conta as informações fornecidas pelos familiares do paciente, pelos dados, pelo que os demais profissionais atenderam o paciente e, obviamente, pelos dados que estão disponíveis no prontuário ou nos documentos do paciente, certo? E aí, agora, tranquilo, minha gente? Alguma dúvida até aqui? Tá de boa? Posso seguir? Pode. Pronto. Agora, a gente vai dividir a nossa apresentação em duas coisas, tá? A nossa fala em dois momentos. Os óbitos por causas naturais e os óbitos por causa externa, tá certo? Então, vamos separar nesses dois grupos, certo? Causa externa, né? A diferença, né? Os óbitos por causa externa, a gente tá falando, né? Que é um óbito proveniente, né? De um evento externo, como um acidente, um suicídio, uma queda, né, um choque, uma queda. Como é? Queimadura, afogamento. Pronto. E os óbitos por causas naturais são os provenientes de alguma patologia, certo? Então, separa desses dois grupos e vamos falar agora de um grupo apenas, dos óbitos por causa externa, certo? Então, os óbitos por causa externa, a regra é bem simples. Só quem pode emitir uma declaração de óbito por causa externa é o médico legista do Instituto de Medicina Legal, certo? Isso você já sabe. Agora eu quero... Por que só cabe ao médico do IML, certo? Emitir a declaração de óbito quando o óbito é proveniente de causa externa? É uma questão legal, né? Isso, Mirella. O que é que acontece? O óbito por causa externa, né, até que prove o contrário, ele pode ser proveniente de uma violência. Eu caí ou alguém me empurrou, não é, Mirella? E aí só cabe ao médico legista lá do IML, porque o IML é um órgão da polícia, não é isso? Da Secretaria de Defesa Social. Esse médico, ele vai fazer uma necrópsia, que vai fazer um laudo, que esse laudo pode, né, constar nos autos processuais daquela violência, daquela possível violência. E a partir dessa necrópsia, desse laudo, é que ele emite a declaração de óbito, certo? Então, todo óbito por causa externa, certo? Você parte do pressuposto que ele pode ser proveniente de uma violência. Então, só cabe ao médico do IML emitir essa DO. E o estado de Pernambuco é extremamente bem servido de IML, tá? Quando a gente compara outros estados. A gente tem um IML aqui, no Recife, um IML em Caruaru e um IML em Petrolina. Então, não importa o município que vocês estejam trabalhando no estado de Pernambuco, o corpo deve ser encaminhado para o IML. E a família não tem direito de dizer para vocês que não quer a necrópsia. Porque como esse óbito é proveniente de uma violência, provavelmente proveniente de uma violência, tem que ser encaminhado para o IML, porque ali é que está o perito habilitado a fazer essa necrópsia, certo? E aí eu quero dar uma ressalva importante para vocês. Certo? Sei lá, não foi exagero aí. Vai, velho. Até mais. Pode até ser mais de um ano. Assim, por exemplo, uma pessoa levou um tiro e ficou tetraplégica. Então, assim, com uma sequela, ela ficou com a bexiga neurogênica, ficou fazendo infecção urinária de repetição. E numa dessas infecções de urinária de repetição, ela fez uma sepse
e foi a óbito. Então, assim, se tudo começou por causa de uma violência, que no caso aí foi um tiro, independente do tempo, pode ter 1 ano, 2 anos, 3 anos, o tempo que for, esse corpo tem que ser encaminhado para o IML, apesar de a gente ver depois que a causa final foi uma sepse, mas se tudo começou por uma violência, tem que ir para o IML. Das causas externas. Todo mundo. A pergunta é sobre se causas externas tem que ir para a IML, é isso que cortou aqui para mim. Não, Mirella, eu estava perguntando se deu para entender o raciocínio aí que Verônica apresentou e se deu para entender a lógica da causa externa. Cortou de novo. Eita. A gente estava perguntando, primeiro, se vocês entenderam o raciocínio da causa externa e o exemplo que Verônica trouxe, e se a gente pode seguir, se tem alguma dúvida dessa parte da causa externa. Não, acho que está claro. E sempre que tiver uma violência, né, tem que ir para o IML, mesmo que o desfecho final da morte seja uma coisa clínica, mas que a pessoa nunca teria vindo para o hospital para passar por tudo isso se não tivesse da violência inicial, não é isso? E mesmo que tenha tido alta, Mirella, do hospital, esteja em casa, mas que as complicações foi a partir daí. E isso, você reabilitação retorna, entendeu? Aí, assim, independente, se pelo raciocínio clínico a gente vê que tudo partiu, se não fosse aquela violência, não teria acontecido a sequência dos problemas, então ela tem que ir. É um queimado também, que faz enxerto, que depois infecta o enxerto, mesmo depois de muito tempo. Então, assim, tudo que a gente vê, que se tudo começou por uma violência, independente do tempo, tem que ir para a IML. Massa. Então, pronto, entendendo essa parte da causa externa, vamos para as causas naturais, certo? Então, as causas naturais, né? A primeira pergunta é: em quanto tempo, certo? De internamento do paciente, vocês podem emitir uma declaração de óbito? Isso. Na verdade, foi uma pergunta, Mirella. No caso de causas naturais, existe um tempo entre o paciente estar internado e vocês poderem emitir uma declaração de óbito? Isso. Não sei não se tem um tempo, não. Achava que era livre. Como é, Bruno? Eu achava que era livre, que não tinha tempo, não, para emitir. Você está certo, certíssimo, Bruno. É livre mesmo. A gente faz essa pergunta, Bruno, porque tem uma lenda urbana antiga que falava de tempo, sabe, Bruno? Entre o paciente estar internado e a gente poder emitir uma declaração de óbito. Mas o seu raciocínio está completamente correto, querido. Não existe tempo. O que você precisa para uma causa natural se eu sei a causa que levou o indivíduo ao óbito, né? Eu tenho uma sequência lógica de eventos, se é a causa básica, né? De qualquer doença que decorreu para ele ir a óbito, você emite a declaração de óbito, certo? Independente de tempo. Então, o raciocínio é simples para as causas naturais. Sei causa, emito declaração de óbito. Não sei causa, corpo encaminhado para o SVO, certo? Para o Serviço de Verificação de Óbito. É simples, não tem tempo. Recebi o paciente na emergência, 5 minutos, avaliei, sei causa, o paciente morreu, pode emitir, não tem problema. Assim como o contrário, né? Porque às vezes vocês estão com o paciente aí internado, uma semana, tratando sinais e sintomas, mas sem fechar um diagnóstico. Então, aí, neste caso, o corpo tinha que ser encaminhado para o SVO, porque você não sabe causa, tá? E Conceição. Não, Conceição, só abrindo um parênteses. Esse tempo é livre, desde que esteja com todas as informações necessárias para emitir a declaração de óbito, além do diagnóstico fechado, né? Isso, ou seja, a documentação do paciente. Documentação do paciente. Sim, você está falando, Simone, de ele ter os dados para preencher as outras variáveis, não é isso? Exatamente.
Mas você não pode encaminhar para o SVO, isso você não pode encaminhar para o SVO só porque você não tem os dados, a não ser que você seja um paciente sem identificação. Eu acho que era isso que você queria falar. Isso, mas na verdade é porque o que acontece? Como a gente tem acesso ao MV, aí às vezes o paciente ele entra com endereço ou com dados diferentes, entendeu? Que existe no documento. E aí são essas identificações corretas para se preencher o documento, seja ele para enviar para o SVO ou para a declaração de óbito. Tá, o que Simone está pontuando, que a gente vai ter até um momento que vai discutir isso, é a importância de preenchimento de todas as variáveis, né? De identificação, de endereço de residência, né? A partir de um dado realmente visto no documento do paciente ou informado por um parente de primeiro grau, né? De linha direta desse paciente, né? Esposa, filho ou pais. Certo? É isso que ela está dizendo. Mas para encaminhar mesmo para o SVO, tá? A gente só encaminha se a gente não sabe causa. Essas outras variáveis que você não teve, você não está com acesso, você tem que tentar. Tá andando. Você tem que tentar buscar para preencher, certo? Então, e aí, lembrando que quando a gente vai encaminhar o corpo para o SVO e para o IML, a gente tem que preencher a guia de remoção de cadáver. E essa guia de remoção, gente, ela tem que ser preenchida, todas as variáveis devem ser preenchidas. E o máximo de detalhe que você tiver da história clínica desse paciente, você preencha. Porque você está ajudando o seu colega médico que está lá no SVO, está lá no IML, a guiar, né? Você está ajudando a ser guiada a necrópsia dele. Então, no SVO, por exemplo, quando vocês colocam as hipóteses de diagnóstico aí, né, e contam a história clínica, o patologista, ele vai fazer ele vai direcionar a necrópsia exatamente, né, para os aparelhos ou para os órgãos que vocês estão apontando que existe um possível problema. Então, você auxilia, na verdade, o patologista quando você preenche essa guia de remoção de cadáver. Então, muito cuidado no preenchimento dessa guia de remoção, certo? Ainda dentro das causas naturais, certo? Eu vou colocar algumas situações aqui para a gente tentar esclarecer, tá? Então, veja, então a gente já entendeu. Sei causa preenche a DO, não sei causa corpo encaminhado para o SVO, independente de tempo de internamento. Mas vamos dizer que vocês receberam um paciente aí, certo? No plantão de vocês. O paciente chegou aí na emergência, tá? E esse paciente rapidamente foi ao óbito. Vocês não sabiam causa e iam encaminhar o corpo para o SVO, certo? Entretanto, a família, ela está lá com um pacotinho, uma bolsa lá, um monte de exame do paciente, com a guia de alta dele, do outro serviço que ele era acompanhado, tá? Inclusive, dizendo toda a doença do paciente, que era um paciente, por exemplo, em paliativo, que estava no domicílio, mas a família tem documentos, tem laudos que mostram quais são as doenças desse paciente, certo? Vocês, diante desse fato, né, dessa historinha, vocês emitiam uma declaração de óbito ou vocês encaminhariam o corpo para o SVO? Danilo, Iana, Mirella. Desculpa, Conceição, que eu tô no celular e fica cortando. Aí eu vi tu chamar Mirella, vi que tu me perguntou alguma coisa. Diz aí. Então, eu estou perguntando o seguinte, Mirella. Eu dei um exemplo aqui de um caso, né? Vamos dizer que vocês óbito por causa natural. Então, vamos dizer que vocês estão no plantão, certo? Chegou um paciente aí, ele rapidamente evoluiu para o óbito e vocês não conseguiram fechar diagnóstico e iam encaminhar o corpo para o SVO, né? Não tem um diagnóstico, não sei causa, eu tenho que encaminhar o corpo para o SVO.
Entretanto, quando vocês foram conversar com a família mostrou para vocês uma série de exames e de laudo, certo? Do outro hospital que esse paciente era acompanhado. E esses laudos, eles tinham toda a história clínica do paciente, quais eram as suas doenças, certo? Sei lá, que ele estava em tratamento de um tumor, tinha toda a história clínica lá, certo? Desse paciente. Você emitiria essa declaração de óbito a partir de todos esses laudos que estavam disponíveis, encaminharia o corpo ao SBO? Eu acho que a gente tem uma obrigação de fornecer, Conceição, se não há nenhuma evidência de violência no corpo do paciente, se a gente tem todos os dados lá que concatenam uma história clínica que pode ter combinado sim no óbito, eu acho que a gente tem a obrigação de fazer e não está expondo essa família a IML nem tumultuar o serviço por insegurança nossa, não. É uma coleta clínica, eu acho que tem até um nomezinho, né, que é perícia verbal, enfim, que você pode coletar alguns dados junto com esse exame clínico, enfim, eu acho que a gente tem a obrigação. Perfeito, Mirela, perfeito. Vocês realmente têm uma obrigação de preencher, você tem todo o dado. E veja que a gente não tá trazendo aqui não é a família te contando uma história, é ela te mostrando com laudos a história clínica desse paciente. Então, sim, vocês devem sim emitir essa declaração de óbito. Perfeito. Então, vamos pensar vamos para outra situação, certo? Vamos pensar que o paciente chegou para vocês, certo? Ele rapidamente evolui para o óbito, vocês iam encaminhar para o SVO. Entretanto, chega um médico no hospital, certo? Se apresenta para vocês, diz que é o médico acompanhante do paciente e que ele quer emitir a declaração de óbito. Vocês vão autorizar ele a emitir a declaração de óbito? Desculpa, Conceição. O outro exemplo é o seguinte, Mirella, a gente tem um paciente que deu entrada, certo, no hospital, rapidamente evoluiu para o óbito mais uma vez, ele chega um médico ao hospital. Cortou certo? De novo. Quando tu falou o comecinho, cortou de novo. Se alguém estiver ouvindo e conseguir responder, pessoal, ajudem Conceição também aí, vamos colaborar. Na verdade, também está cortando para a gente, fica travando aqui. Então, eu não sei, porque para mim não está avisando que está travando e eu estou com um cabo de internet aqui, mas tudo bem, vou repetir aqui. Vamos partir do pressuposto que um paciente deu entrada no hospital, certo? Ele rapidamente evoluiu para o óbito, vocês não sabem a causa de morte, e aí encaminhar o corpo ao SVO. Então, o que eu estou perguntando, mas chegou um médico, se apresentou para vocês no hospital, dizendo que era o médico acompanhante do paciente, e que ele quer emitir a declaração de óbito. Vocês vão autorizar ele a emitir a declaração de óbito? Oi, você está querendo dizer que naquele momento, enquanto médico assistente, eu não estou com todas as informações para preencher? Isso. Eu estou como médico do plantão, eu não tenho informações suficientes, mas vem uma pessoa e me diz que tem. Que é o médico assistente dele. Se apresenta como médico assistente. Isso, que ele é de fora, ele não é do hospital, tá? Ele é de fora. Se foi lá no hospital, se apresentou para você, dizendo que era o médico acompanhante que quer emitir a declaração de óbito, que você não precisa mandar para o SVO. Você autoriza, você deixa ele emitir a DO? Eu acho que pode. Veja, eu vou dizer o que eu acho, eu não tenho certeza. Que eu acho que pode, mas ele também tem que vir e preencher no meu prontuário, já que ele é um médico externo, alguma informação de que ele se responsabilizando por essa DO também. É isso? Não tenho certeza. Isso, Mirella, exatamente isso. Você autoriza sim, certo? Agora você pega o CRM, né, para confirmar que ele é um médico, certo? Se você não conhece, e você registra tudo isso no prontuário, né? É melhor, se você der o prontuário para ele preencher, você confere o que ele preencheu e confirma o que ele está dizendo. Mas talvez o melhor fosse você mesmo preencher no prontuário. Compareceu esse serviço, fulano de tal, CRM tal, relatando ser médico acompanhante do paciente, foi fornecida a declaração de óbito número tal para ele que emitiu as causas de morte.
certo? Ou que emitiu a declaração de óbito. E aí o fluxo da DO, Mirela, será o fluxo do hospital, certo? A DO é a DO do hospital. Por quê? Porque o paciente é do hospital, tá? Mas esse meta de fora pode preencher. Agora você registra tudo no prontuário, porque você está dizendo, olha, chegou outra pessoa aqui, mas me mostrou CRM, comprova que é médico e diz que é acompanhante, a responsabilidade pelo preenchimento da DO é dele. Certo? Certo, ótimo. Não, alguma coisa fora do TSF, não. Só que não tem. Ah, sim. E aí, outro ponto importante da gente destacar é que, vamos dizer que tudo, voltando à mesma história, o paciente está lá, você não sabe diagnóstico e vai encaminhar para o SVO. Mas a família, causa natural, tá? Mas a família chega e diz para vocês que não quer que o corpo seja encaminhado para o SVO, que ela não quer a realização de necrópsia. O que é que vocês fariam? Se não tiver violência, você pode fazer óbito como causa desconhecida, se não tiver sinal de violência. Se tiver sinal de violência, não tem acordo. Exatamente, Mirella, isso mesmo. Só lembrando que existe uma lei federal que diz que a família tem direito para causas naturais, certo? Como você bem frisou, Mirella, tem direito a não querer a necrópsia. Ela tem que externar esse direito, essa decisão para vocês no hospital, não é no SVO, porque depois que vocês mudarem para o SVO, acabou, se será feita a necrópsia. Ela tem que externar isso para o médico, né, quando informar do óbito, e vocês vão preencher como causa indeterminada. É importante, Mirella, que a gente oriente a família da importância da necrópsia, né? Seja, né, trazendo para ela a importância para a finalidade epidemiológica, a gente entende que as pessoas morrem, isso não convence ninguém. Seja da importância da gente saber as causas de morte por uma questão hereditária, a gente saber se vai ter riscos, né? A família vai ter alguma doença hereditária aí, isso convence muito pouco, mas um ponto extremamente importante é a gente lembrar que se essa pessoa tem algum seguro de vida, na hora que você preencher essa DO como causa indeterminada, certo? Os herdeiros perdem esse seguro de vida. Além de também ter alguns empecilhos no que se refere, né, a bens e tudo mais, né, quando você preenche como causa indeterminada. Então, essa orientação é importante ser dada para a família e ser registrado no prontuário. Você registrar no prontuário que foi orientada a família a importância do encaminhamento para o serviço de necrópsia por esses fatores, que o familiar X, né, filho, esposo, mãe, pai, né, tem que ser parente de primeiro de linha direta, você recusou o encaminhamento e que por isso que você emitiu a DO como causa indeterminada, certo? Mas isso é um direito do cidadão, que às vezes as pessoas acham que não é, mas é um direito. Tem uma lei federal falando sobre isso, tá? Não, tem dois mais. Isso aqui tudo eu já falei. Então, aqui, né, só para a gente lembrar, né, os campos da declaração de óbito, né? Fiquei com a dúvida. Pode, só falar. Só assim, se no caso que um médico assistente foi na causa natural, que você deu um exemplo, mas se for numa causa de violência, esse paciente há muito tempo sofreu um tiro, ficou paraplégico da bexiga neurogênica, e esse médico já fazia o acompanhamento há anos desse paciente. No caso de encaminhamento para o ML, que foi decorrente de causa externa, ele pode intervir e fazer a mesma forma? Não. Óbito por causa do IML. Por quê, né? Por quê? Porque a gente está com uma pessoa assistindo aqui presencialmente com a gente, viu, Alda? O que é que a gente tem? O óbito por causa externa, ele vai ter que ir para o IML, mesmo tanto tempo, mesmo tempo, sabendo que você é o médico que acompanha esse paciente. Por quê? Porque a morosidade que a gente tem da justiça aqui, certo? Esse caso pode, inclusive, estar em julgamento ainda. Então, a partir do momento que ele morreu, e quando você faz o raciocínio clínico, né? Essa bexiga neurogênica é proveniente
da tetraplegia que é proveniente de um tiro, então agora a tentativa levou, não é mais uma tentativa de homicídio, agora foi um homicídio, né? Teve consumado agora. Então isso vai constar nos autos processuais. Então por isso que tem que ser o médico legista que vai colocar lá, vai dizer, olha, 10 anos depois, por isso levou, foi um homicídio, entendeu? Aí por isso que tem que ir, mesmo ele tendo um médico que acompanha ele. Excelente pergunta. Então, aqui, ó, a gente vai falar rapidamente aqui das variáveis, certo? Então, antes de falar disso, eu queria lembrar para vocês, né, como a gente falou no início, que a declaração de óbito, ela está vinculada à emissão da certidão de óbito. E a lei de registro civil, ela diz que que o cartório, né, o oficial do cartório, não pode aceitar nenhuma rasura nas DOs, nenhuma rasura no preenchimento das DOs, certo? Isso é a lei de registro civil. Recentemente, em 17 de setembro de 2020, um corregedor aqui, ele soltou um aviso, não é a lei, um aviso. Ele soltou um aviso dizendo assim, olha, senhores oficiais de cartório, faça-se cumprir a lei de registro civil. Portanto, não aceite nenhuma rasura no preenchimento de uma DO para você emitir uma certidão de óbito, certo? Então, todo mundo está perguntando, qual é o número da lei que foi solta agora em Pernambuco, que a gente não pode rasurar. Não é um mero aviso. Por quê? Porque já existe uma lei que diz que não é para aceitar nenhuma rasura, nem correção no verso da DO. Então, isso tem gerado, né, muitos problemas. Por quê? Porque sempre se teve o costume, né, de fazer uma correção no verso, de preencher algum campo errado, e o cartório ia lá e corrigia. Mas agora o cartório ele não aceita mais. Por quê? Porque ele pode perder o ofício dele. Então, os cartórios estão realmente cumprindo, de fato, a lei. Então, vocês agora, mais do que nunca, têm que ter muito cuidado no preenchimento de uma declaração de óbito. Então, quanto aos dados do falecido, então, por exemplo, nome do falecido não pode ter abreviatura, tem que preencher com a letra o mais legível possível, para que o oficial do cartório consiga entender o que você preencheu, certo? E todos os campos devem ser preenchidos. Mas, quando você está preenchendo um campo, por exemplo, você está lá com a identidade do paciente e não tem nome do pai, só tem nome da mãe. Pai está lá desconhecido ou em branco. Ou você bota, tá? Desconhecido, não identificado, ou você passa um traço, certo? No nome do pai. O que você não pode é deixar em branco, certo? Então, você tem que avisar que eu busquei esse dado, ele não existe, certo? Lembrando que aqui, ó, na idade, então, todo campo deve ser adequadamente preenchido, mas, por exemplo, na idade, aqui, ó, o pessoal tem preenchido tantos anos, não sei quantos meses, não sei quantos dias. Não, gente, ó, nesse campo aqui, idade, esse campo aqui de meses, dias, horas e minutos, é apenas para menor de 1 ano. Então, para a criança menor de 1 ano, se ela viveu até 59 minutos, você só preenche minutos. Se viveu até 23 horas e 59 minutos, você preenche horas. Se viveu até 29 dias, você preenche dias. Se viveu até 11 meses, você preenche meses, entenderam? Porque o povo fica botando meses, dias e horas. Não é um campo ou outro que você vai preencher, tá? Sexo, tem aqui ignorado, mas sexo ignorado, minha gente, é para aquela criança que nasceu com uma formação com genitália ambígua, tá? Porque aqui é o sexo, não é o gênero, é o biológico, tá? Raça, cor, aí tem gente que me pergunta, mas raça, cor não tem ignorado. Não, porque vai ser definido por você. Você vai olhar para o paciente e vai definir a raça, cor dele, certo? Situação conjugal, veja, pessoal. Apesar do nome, né, dessa variável ter sido alterado para a situação conjugal desde 2010, agora, com a história do oficial, do corregedor, que obriga que a gente preencha tudo e que não tem nenhuma rasura, vocês têm que ter muito cuidado aqui. Casado agora é casado no papel, certo?
Se a pessoa vive numa união estável, mas é viúvo, você tem que marcar viúvo, certo? Por exemplo, ó, ele foi casado, ficou viúvo e agora vive com outra pessoa sem ser casado no papel. Qual é a situação que vai valer? A que está no papel. Qual é a que está no papel? É o viúvo, certo? Você vai ter que pensar, apesar de estar escrito situação conjugal, você vai ter que pensar como estado civil, porque o cartório está fazendo essa interpretação. E tem óbito voltando aí por causa disso aqui no estado. Isso é complicado, por quê? Porque quando a ADO foi modificada em 2010, era para a gente realmente trazer isso aqui não como estado civil, essa variável como estado civil, mas como situação conjugal. Se você vive numa união estável, não é aquela união estável comprovada no cartório, é se você mora com alguém mesmo, tá? Mas isso, infelizmente, agora a gente vai ter que seguir de acordo com o que está no documento do paciente. Mas lembrando que união estável aqui, vocês podem marcar mesmo sem ter o reconhecimento do cartório. Agora, tem que ter cuidado se ele é divorciado e agora está numa união estável, se ele era viúvo e agora está numa união estável. Você vai ter que considerar o que estava no papel. O endereço do paciente, tente preencher de forma adequada e, se possível, coloque o CEP, tá? Porque o CEP vai permitir que a gente confira realmente se aquele bairro, se aquela rua é realmente naquele bairro, né, naquele município, porque tem gente que tudo vira Recife, né? Parece que não existe Olinda, Jaboatão, mas, então, é importante vocês colocarem o CEP. E no local do óbito, né, uma coisa que Simone estava falando, Simone, você pode até falar aí, a importância do preenchimento adequado do nome do hospital, não é isso, Simone? Exatamente, Conceição, até porque no estado nós temos 2 hospitais Eduardo Campos, né? Então, o nosso é Eduardo Campos da pessoa idosa. E aí, esse campo, se a pessoa organizar a letra, dá sim para se colocar o nome do hospital correto, em vez de ser só Hospital Eduardo Campos. Ótimo, Simone. Então, fica aí o alerta, né, com a preocupação aí de Simone, né, do pessoal do hospital, porque não está colocando o nome correto do hospital e realmente pode acabar a gente não conferindo, né, esse local do óbito. Aí a gente está até aqui digitando errado, né? E sem falar no pessoal do cartório, né? Esse campo aqui da ADO, eu vou pular, porque ele é específico para menores de 1 ano e óbito fetal, que não é o caso de vocês, mas lembre-se que antes das causas de morte, existem as variáveis 37, 38 e 39, que muitas vezes as pessoas pulam lá do local de ocorrência do óbito para as causas de morte. Então, ó, a variável 37, gente, é a variável do óbito de mulher em idade fértil, que é o óbito de mulher de 10 a 49 anos de idade. Então, todo óbito nessa faixa etária, você tem que preencher essa variável para apontar para a gente, né, se essa morte pode ter uma relação com a gestação. Então, você vai estar, olha, a morte ocorreu na gravidez, no parto, no aborto, até 42 dias após o parto, de 43 dias a 1 ano após o parto, ou não ocorreu nesse período. Você não está dizendo para a gente que isso é uma morte materna, mas você está alertando para a gente que isso pode ser uma morte materna. A partir do que você preencher aqui, a gente vai fazer uma investigação mais detalhada para identificar se isso é um óbito materno ou não. E as variáveis 38, a variável 38, minha gente, bem simples. Se o paciente recebeu assistência médica, tá? Então, sim ou não. E a 39, se foi realizada necrópsia, sim ou não, certo? Variável 40, a gente vai falar especificamente dela no próximo slide. E aqui, ó, os dados do médico que preencheu a ADO. Então, tente preencher o nome aqui de forma legível, aqui onde tem nome do médico, o CRM também, certo? O telefone é o telefone do hospital, não bote o telefone particular de vocês. Lembre-se que a via amarela, ela vai circular com as pessoas da funerária, certo? E não é obrigatório carimbar esse campo, certo? Tem hospital que solicita essa obrigatoriedade de carimbo por dificuldade da letra do médico. Então, vocês têm que ter um cuidado aí,
no preenchimento, né, aí onde tem a parte nome do médico, para que o cartório consiga entender o que é que você está preenchendo aqui, tá certo? E se você acha que sua letra não é muito fácil, carimbe, que vai facilitar bastante a vida do cartório e a vida da gente aqui no sistema de informação, tá? Cremado. Cremado. Sim, lembrando que pacientes que a família declarar que pretende cremar, 2 médicos devem preencher essa declaração de óbito, certo? Vocês sabem por quê? Alguém sabe por quê? Que são 2 médicos que tem que preencher? Bem, ninguém está falando, como está gravando, eu mesmo vou perguntar, eu mesmo vou responder, e vamos que vamos, né? Existe tem que ser 2 médicos que tem que preencher, tá? De preferência que um médico, o médico que realmente prestou assistência, preencha aqui mais no centro, certo? E o outro médico preencha mais em cima, tá? A necessidade do preenchimento dessa DO por 2 médicos é porque não vai ter como exumar o corpo, né? Então, por isso que são 2 médicos que tem que preencher. Essa necessidade, minha gente, inclusive está registrado no verso da DO, naquelas recomendações que tem no verso da DO, tá? Para quem tiver dúvida. Então, lembrando, né, que a parte do atestado de óbito, né, ele é um padrão internacional que a gente segue, né, que a causa básica deve ser preenchida na última linha da parte 1, e ela é a doença ou lesão que iniciou a cadeia de acontecimentos patológicos que conduziram diretamente à morte, ou as circunstâncias de um acidente ou violência que produziram a lesão fatal, certo? Então, né, você pode ter aqui uma sequência de 4 causas, né? Se você tiver 4 causas, a causa básica tem que estar na linha D, né? Que ela foi devido à consequência da C, da B e da A. Se você só tem 3 causas, a causa básica vai estar na C, e assim sucessivamente. E na parte 2, deve ser preenchido qualquer doença ou lesão que contribuiu, né, desfavoravelmente para esse óbito, mas que não está nessa cadeia de sequência. Lembrando que não pode ter abreviatura no preenchimento das causas, certo? Lembre-se que isso vai ser transcrito pelo oficial do cartório. Para a gente aqui do setor saúde, do sistema de informação, a gente vai entender as abreviaturas que vocês colocaram. Mas vocês têm que pensar que tudo isso aqui vai ser transcrito para a certidão de óbito. Então, por isso que não é permitido abreviaturas nas causas. E a gente vai entender as abreviaturas padrões, né? Porque hoje em dia, cada vez mais o pessoal está abreviando e a gente não sabe criando, cada um cria a sua própria abreviatura. Então, fica complicado se entender, traduzir realmente o que foi colocado como causa. Isso é bem importante, né? Porque às vezes fica ruim para vocês e até para a gente aqui no hospital. A gente está tentando fazer um glossáriozinho e orientações em relação a isso. E aí a gente pode botar um trecho recomendando que na DO não se preencha com... Isso, ótimo. Ótimo, Miranda. Então, rapidamente aqui, algumas coisas que se deixa de preencher, tá? Depois a gente vai partir aqui para uns exercíciozinhos rápido. Mas, o que a gente vê muito? Que se coloca, né, as causas, coloca as afecções do aparelho respiratório como causa básica e se esquece de colocar a doença de base que levou a essa afecção do aparelho respiratório. Então, bota lá uma infecção respiratória, insuficiência respiratória, uma broncopneumonia, mas muitas vezes já existe uma doença de base, como um Parkinson, um Alzheimer, uma sequela de AVC, uma diabetes, tá? Que, na verdade, seriam essas doenças que seriam a causa básica, que levaram a essas afecções do aparelho circulatório, do aparelho respiratório. Preenche a cirurgia como causa de morte
e esquece de colocar a afecção que levou à cirurgia, porque a causa de morte não vai ser a cirurgia, vai ser a doença que levou à necessidade dessa cirurgia, e aí o paciente acabou não resistindo à cirurgia. Então, descreve tão brilhantemente a cirurgia, mas esquece de colocar qual é a doença que levou a essa cirurgia, que seria a causa básica, né? No caso de fraturas, né, precisa colocar se essa fratura ela foi de origem natural, como osteoporose, ou se foi proveniente de uma causa externa. E se ela for proveniente de uma causa externa, o corpo tem que ser encaminhado ao IML, tá? Coloca escara, sepsemia como causa básica, mas, na verdade, você tem que saber qual foi a doença que levou esse paciente a ficar acamado, vir a ter a sepsemia. Valvulopatias cardíacas, importante colocar se é de origem reumática ou não, né? Porque isso vai mudar todo o contexto. A localização das neoplasias e qual é a neoplasia primária e qual é a secundária. Além disso, a gente também encontra muita omissão de patologias importantes, como a AIDS, a tuberculose, e inclusive hoje a gente já tem visto, né, a omissão de Covid aí nas causas de morte. Aqui, de criança não vou falar, né? E as sequelas de causa externa, né, como a gente já tinha falado, não se coloca a violência e esquece de colocar e esquece de encaminhar para o IML. Então, a gente já falou que isso tem que ir para o IML. Então, a gente vai fazer alguns exemplos aqui, Verônica vai discutir com vocês alguns exemplos que a gente realmente encontrou nas declarações de óbito. Bom dia, pessoal. A gente vai, só para fixar mais ou menos o que a gente disse, e a gente dá alguns exemplos de declaração de óbito que a gente pegou aqui no setor da gente, e como Conceição já falou, toda vez que a gente sente que aquela causa não está bem preenchida, a gente volta para o prontuário para pegar mais dados, para ver se a gente consegue melhorar essas causas. O que o médico registrou oficialmente, né, e que foi para o cartório a causa, então, assim, oficialmente, legalmente, foi o que ele colocou como causa, mas a gente faz isso, volta, e faz uma correção que a gente chama de epidemiológica, que é para a gente poder ter esse banco de dados o mais próximo possível da realidade, e com isso, como Conceição também já falou, é que se planejam as ações de saúde, né? Em cima do que está de fato morrendo, tá? Então, a gente pegou esse primeiro, vamos ter um exemplo aqui, é uma mulher de 61 anos e que veio no atestado de óbito na linha A, neoplasia maligna do encéfalo, e na linha B, trombose venosa profunda. O que é que vocês acham desse atestado? Essas causas? Todo mundo acha que está certo, que ficou satisfeito, ficariam satisfeitos se você pegasse uma DO dessa, isso aí ele diz alguma coisa para vocês? Não diz. Primeiro que está invertido, né, aí... Exatamente. Imediata de óbito. Uma trombose venosa profunda, ela não leva a uma neoplasia, não é isso? Aí a primeira coisa que a gente viu foi isso. Trombose leva a neoplasia? Primeira pergunta que a gente fez. A gente já viu que não, né? Qual a causa? Aí a gente se pergunta, qual seria realmente essa causa do óbito? Vai-se para o prontuário e sendo a neoplasia de encéfalo, como seria melhor especificado? O encéfalo é bem grande, tem várias porções, tem vários segmentos no encéfalo. Então, a gente tenta, e se a gente pegar o CID, a gente tem neoplasia de várias dessas porções. Então, a gente tenta, hoje em dia, a gente tem, né, os exames de imagem, que a gente vê essa localização. Então, se for neoplasia de encéfalo, tá, que porção desse encéfalo está cometida, de onde estava esse tumor? Então, a gente especificar melhor. E depois, isso, e depois ver, encéfalo, o cérebro como o pulmão, né, são órgãos muito comuns de neoplasias secundárias, né, seria alvo de metástase, né, e a gente tem que ver, isso aí era um tumor primário, dessa localização, ou era secundário a algum outro, de outro órgão. Então, assim, a gente sempre lembrar de todas essas quando a gente preenche neoplasia. Aí a gente passa, essas são as perguntas que a gente faz quando vê essa causa.
Um segundo exemplo, a gente tem uma mulher, 81 anos, aí a gente tem na linha A, infecção do trato respiratório, na linha B, síndrome da imobilidade, na linha C, sequela de AVC, e na parte 2, hipertensão arterial e desnutrição. E aí? O que é que a gente acha dessa... Tem alguma crítica que a gente possa fazer? Eu acho que faz sentido melhorar? a ordem como está colocado, mas eu não sei se sequela de AVC, a gente tem que não botar AVC. Eu não sei se síndrome de imobilidade vocês reconhecem com CID, ou se eu tenho que colocar outro termo. Enfim, e eu não sei se acima de infecção respiratória, eu teria que botar essência respiratória, não sei. É isso mesmo. A gente, quando olha, tem uma lógica, não tem? Uma pessoa sequelada, tem uma síndrome de imobilidade e pode ter uma infecção respiratória, né? A sequência tem uma lógica, né? Os fatores contribuintes também tem uma lógica, né? Associado. Só que é isso. Hoje em dia, quando a gente coloca AVC, o AVC por si só, ele é considerado um garbage, que é uma causa pouco útil, que chama agora, que assim, antigamente, que a gente fala, porque foi uma coisa que eu esqueci de lembrar, Conceição, e a gente sempre, porque a gente tem um percentual muito baixo de causas mal definidas aqui no Recife. Mas, além disso, fora as causas mal definidas, há um tempo que o Ministério, acho que é a OMS, né? Acho que é mundial, vem trabalhando com essas causas pouco úteis. Você diz a causa, mas, assim, a gente tem como especificar melhor aquela causa, né? Ela fica, assim, muito genérica. Então, a gente vai atrás de melhor especificação. Então, AVC é uma delas. Então, sempre que tem um AVC, a gente tenta especificar se ele é isquêmico ou hemorrágico, né? Sempre que a gente souber essa informação, a gente especificar melhor esse AVC. A síndrome da imobilidade é o que você falou. Isso é muito comum nas DOs, principalmente de idosos, né? Síndrome de imobilidade. Se a gente for atrás do CID, isso não tem. Não tem como a gente traduzir isso no CID. Tem coisas específicas de imobilidade, se a gente for atrás do CID. Então, se a gente puder especificar melhor o que é que a gente está chamando de imobilidade, né? Como enquadrar melhor que tenha CID, melhor para a gente. Porque se você procurar, você não acha. Você acha outras coisas mais específicas da síndrome de imobilidade. Infecção trato respiratório, se a gente souber qual é a porção, né? O que é que está cometido no trato respiratório, seria melhor, especificar melhor, se é uma bronquipneumonia, se é uma pneumonia lobar, o que é, se a gente não sabe, se é genérico, deixa de genérico, mas assim, se a gente tiver como especificar, seria bem melhor. Então, nesse exemplo aí, a gente foi para prontuário. Então, o que é que a gente achou no prontuário? Paciente com 4 episódios de AVC isquêmico prévio, de 2 a 3 anos, desde o 3º episódio, acamado, com imobilismo, afasia, incontinência, disfagia, infecção do trato respiratório, desnutrição, escara sacral e hipertensão arterial sistêmica. Portanto, então, não, a gente não dizer que essa sequência que a gente vai colocar, a gente colocaria o que aí como uma causa base? Alguém tem uma sugestão como refazer essa sequência? Bom, uma forma que a gente refez essa sequência, melhor especificando, pode não ser o ideal, mas a gente já melhora, e pode não ser assim o perfeito, né? Mas a gente tenta pelo menos melhorar essa sequência. Então, a proposta para essa sequência ficou assim. Uma hipertensão arterial, que levou a um AVC isquêmico, que foi acima da imobilidade, que a gente não consegue especificar qual é, a gente vai botar um CID genérico mesmo, que a gente não conseguiu, e essa infecção trato urinário, que no prontuário também não estava especificado, a gente também vai deixar genérico, mas pelo menos a gente conseguiu saber que o AVC era isquêmico, que já tem seu código específico. Outro exemplo, uma mulher de 87 anos e que a DO veio choque séptico na linha A, na linha B, sepse, na linha C, pneumonia, na linha D, demência avançada e na parte 2, a síndrome de imobilidade. Aí, o que vocês me dizem dessa? Tem alguém, tem alguma crítica, alguma sugestão? Tá dando para ouvir ou falhou? Está dando para ouvir. Deu para ouvir.
Para mim, tem lógica aí. Agora, a síndrome de Tá dando imobilidade, para de ouvir, novo, sim. né? É uma consequência da demência, mas também não sei se é para a gente, né, manter. E Que aí, a demência também pode ser a causa, né? Dependendo do que ela for. Então, nesse caso, demência para a gente é bem genérico, porque você tem vários tipos de demência, né? Várias doenças podem levar a demência. Você pode ter demência senil, você pode ter Alzheimer, você tem uma série de coisas que a gente pode considerar como demência. Então, assim, a gente foi, assim, fora isso, a gente foi à busca para ver se a gente tinha mais informação, para ver se a gente conseguia identificar o que era, foi chamada essa demência, se tinha alguma melhor especificação de prontuário. Né? E outra coisa também, quando a gente coloca sepsis, choque séptico, se vocês tiverem curiosidade e usar o CID, é o mesmo. Sepsemia e choque séptico é o mesmo CID. Então, assim, ou a gente usa de preferência ou choque séptico como final, ou sepse como final, porque choque séptico faz parte, né, do quadro de sepse, é o final delas, pode ser um dos finais dela. A gente coloca uma coisa só, porque, assim, é o mesmo CID, certo? A gente está falando da mesma coisa, então não precisa repetir, sepse, choque séptico. Então, dessa daí, a gente foi para o prontuário, o que é que a gente achou? Paciente tem doença de Alzheimer há 11 anos. Vem com desconforto respiratório, secretiva, sonolenta e com perda de forças há 4 dias. Tem uma gastrostomia há 3 anos. Evoluiu com infecção do trato respiratório comunitária e choque séptico. Então, a gente consegue aí ver qual é a demência dele, né? Então, a gente remontou as causas. Doença de Alzheimer, como uma causa básica, né, que levou a uma pneumonia, que levou a um choque séptico, ou o choque séptico devido a uma pneumonia, devido a uma doença de Alzheimer. E a síndrome da imobilidade, a gente deixou na parte 2. Mais uma vez, se vocês tiverem como especificar melhor a síndrome da imobilidade, a gente consegue um CID melhor. Se não, vai ficar desse jeito, porque não tinha prontuário, assim, a gente não tem como saber o que era, né? A gente vai ter que deixar do jeito que está. Mas pelo menos aí a gente conseguiu saber que se trata-se da doença de Alzheimer. Outro exemplo, homem, 72 anos, câncer de pulmão. Todo mundo está satisfeito com essa DO, câncer de pulmão, para a gente, assim, teoricamente, realmente, morreu por câncer de pulmão, mas assim, tem como especificar melhor? Só dizer que é câncer de pulmão me diz muita coisa para poder eu ter algum tipo de ação da saúde pública, alguma coisa. Eu posso especificar melhor? Então, a gente vai atrás do prontuário. De novo, como a gente já falou das neoplasias, eu já falei também que pulmão é um dos órgãos que frequentemente se tem metástase, então ele pode ser primário de pulmão ou pode ser no pulmão metástase de algum outro órgão, né? Então a gente vai atrás para saber se essa neoplasia é primária, secundária, onde foi, em que região do pulmão está, se tiver como. Então a gente vai mais informações, especificar melhor essa neoplasia. Então vamos lá, prontuário. Há 10 meses foi operado de câncer gástrico, comprovado por exame histopatológico. Na evolução apresentou metástases pulmonares e o quadro clínico foi progressivamente piorando, sendo que umas semanas do óbito apresentou o quadro broncopneumônico. O paciente era hipertenso há alguns anos e 3 meses, antes da morte teve um acidente vascular cerebral e permaneceu hemiplégico. Ou seja, vamos lá, melhorar. Um câncer que aparentemente parecia ser um câncer de pulmão, na verdade, era uma metástase pulmonar. E o câncer principal, né, o primário, era um câncer gástrico. Remontando, o final dele, a gente viu que tem uma broncopneumonia, né, foi uma infecção, mas ele, por metástases pulmonares, né, propiciou, e aí um câncer gástrico como uma causa básica do óbito. E como agravantes associados, a hipertensão arterial e uma sequela de um acidente vascular cerebral, que nesse caso a gente não tinha se era isquêmico ou hemorrágico. Aí, outro exemplo, homem, 55 anos, na linha A, choque hipovolêmico, e na linha B, hipertensão. Estranho, né?
Uma hipertensão levar a um choque hipovolêmico é meio esquisito. É misterioso, né? Como é que a hipertensão levou a um choque hipovolêmico, aí a gente se obriga a ir para o prontuário. Isso que a gente está mostrando não é nada inventado. Todos vieram das DOs que a gente recebeu aqui. E todos, a gente foi, o que tem embaixo, todos, o que se conseguiu resgatar no prontuário, tá? Então, vamos embora para o hospital, ver o que foi que aconteceu aí para esclarecer melhor essas causas. Paciente diabético deu entrada no dia 20/7, às 10 horas, com história de vômitos sanguinolentos desde as 6 horas da manhã. Às 8 horas, com tontura e desmaio. Ao exame físico, descorado 3 em 4 cruzes e um APA de 0 milímetros de mercúrio. Esteve hospitalizado anteriormente por ser portador de esquistosomose mansônica há 5 anos, evoluindo com vômitos de sangue e recebeu alta com diagnóstico de ruptura de varizes de esôfago. Após exame endoscópico consequentes, a hipertensão portal. Às 12 horas, apresentou parada cardiorrespiratória e teve o óbito verificado pelo médico plantonista após o insucesso das manobras de reanimação. Então, assim, a hipertensão, aí no caso, provavelmente foi uma hipertensão portal e que levou a essa ruptura, né? Então, a causa básica ficou subnotificada, aliás, não foi especificada hora nenhuma que era a esquistosomose, uma doença tão importante e que não aparece na declaração de óbito. Então, a gente tentou remontar com as informações antecedentes que tinha, ficou mais ou menos assim, né? O choque hipovolêmico, que foi o final, né, que já referi, devido a uma ruptura de varizes esofagianas, devido à hipertensão portal, devido à esquistosomose mansônica. E na parte 2, como agravante associado, a gente tem uma diabetes mellitus e tem uma hipertensão arterial. Né? Esse que tem aí do lado, 5 anos o tempo, vocês quando preencherem a DO, a gente não precisa colocar, a gente pode fazer a sequência, de acordo com que a gente sabe, cronológica, mas não precisa especificar do lado o tempo, e nem tampouco precisa colocar o CID, porque às vezes a gente tem um CID muito genérico, e a gente analisando a situação, quem faz a codificação de óbito, tem detalhes no CID, do dígito depois, que modifica a situação, então é melhor não colocar, vocês coloquem o que é clínico, o que se achou como as causas, a sequência de causa, e a codificação e colocar o CID, e a gente coloca aqui, quando a gente for codificar as causas de óbito para o sistema, porque o que a gente digita no sistema de informação não é o nome, né, a doença, assim, o que vocês escreveram, é o CID. Então, o banco sai com o CID, e a gente tenta especificar ele o melhor possível. Bom, tá aí, ó, CIRAG, né, que foi que mais a gente recebeu agora em tempos de Covid, né, CIRAG. A gente se obriga, tanto se quando chegava como CIRAG, ou como chegava com qualquer outra, mesmo que não tivesse nada referente ao nome Covid, né, ou positivo, ou negativo, ou suspeito que for, então todos os óbitos que chegaram aqui, se for citado CIRAG, insuficiência respiratória, alguma coisa que ligada ao aparelho respiratório, na época, todos foram investigados para a gente confirmar ou descartar a COVID, né, porque muito poucos apareciam, se a gente pegar a quantidade de óbitos por COVID e a quantidade de óbitos que na DO, nas causas, referia alguma coisa com especificamente o nome COVID, a diferença é muito grande. Então, todos foram investigados, qualquer suspeita, qualquer causa que colocasse aí nesse campo, que a gente pudesse pensar em COVID, ele foi investigado aqui. Tu quer falar o processo? Não, né? Pronto. Então, todos foram investigados. E esse aí não foi exceção. Então, vamos embora para o prontuário. Paciente portadora de obesidade, doença cardiovascular crônica, hipertensão, diabetes, relato de tireoidectomia total em 2004. Início dos primeiros sintomas em 25/3, febre, tosse, espinéia, saturação de O2, menor do que 95%. Contudo, só procurou o hospital em 2 de abril e não aceitou ficar internada. Retorna ao serviço em 3 de abril, com piora do quadro, realizada coleta de suave para avaliação de Covid-19.
Raio-X de tórax apresentando infiltrado difuso. Durante o período de internamento, foi rodado esquema de antibiótico 4 vezes. Teve uma falência renal, sendo realizada diálise. Uma má evolução clínica e óbito em 15 de abril. Resultado do exame para SARS-CoV-2 só foi disponibilizado em 15 do 4, 15 de abril. Então, refazendo as causas. Insuficiência renal aguda, foi a causa terminal, teve uma pneumonia bilateral e a infecção de Covid-19 positivo como a causa básica. E como causa associada a tudo que ela tem de comorbidade, diabetes mellitus, cardiopatia hipertensiva, obesidade. Lembrando que na parte 2, vocês podem colocar quantas causas o paciente tiver, tá? E não precisa ser só 2, porque tem 2 linhas. Pode ser um sequencial, como consta aí no exemplo. Então, uma dúvida em relação às causas básicas. Quando tem-se o caso suspeito de síndrome respiratória aguda grave, relacionada à COVID, mesmo não tendo resultado ainda sido liberado, está em análise, se coloca-se ainda infecção por COVID? Ele é suspeito. O médico, né, pelas regras do estado, ele pode botar o Cirago ou suspeita de COVID, certo? E encaminhar e quando chegar aqui é que depois, quando sair o resultado, é que a gente vai fazer a busca e fazer as mudanças das causas no sistema, certo? Então, não tem problema, não. Vocês não têm que segurar a DO aí, porque ainda está esperando o resultado, não. Vai trabalhar como qualquer outra doença, com a hipótese de diagnóstico, tá? Porque, né, a gente tem que lembrar que a clínica, ela vai ser sempre soberana, né? A gente não necessariamente vai esperar o resultado do exame para preencher uma DO. Entendi. É porque, nesses casos, assim, em outros serviços, aqui também existe isso, que quando o paciente ele entra com uma clínica totalmente compatível com Covid-19, porém, no preenchimento das causas básicas, não refere, entende? Era isso que a doutora Verônica estava falando. Você pode estar como caso suspeito. Agora, ontem eu estava comentando no outro hospital, e aí eu vou voltar a comentar aqui, a gente teve muitas críticas, né? Eu trabalho no hospital também, e o pessoal falando que está botando muito caso de Covid, saindo um número muito alto que não é real. Assim, como já disse no outros municípios, outros lugares, eu não sei, mas em números oficiais, mesmo que você bota aí que é Covid e que venha negativo, ele não é contabilizado, apesar da clínica toda, infelizmente, ele não é contabilizado como caso Covid. Casos Covid aqui, para números oficiais, depois das investigações, só são os que têm o RT-PCR positivo. Por enquanto, está sendo desse jeito, tá? Mas, assim, você pode botar na DO que é um caso suspeito. Tá, ok. Tá bom? Outro caso, uma mulher, 72 anos, linha A, choque séptico, linha B, ITR associada à ventilação, ou abreviatura, tá vendo? E tá desse jeito. E a linha C, TRM torácica. E na parte 2, PO de artrodese. Ou seja, para a gente consegue, né? Vai olhando aqui, sabe que é infecção do trato respiratório, e TRM é trauma raquimedular, e PO é pós-operatório, da artrodese, mas assim, isso aí, para uma pessoa do cartório, isso aí é grego, né? Assim, ele vai transcrever do jeito que está aí, ou seja, ele não traduz com termos médicos para fazer no cartório, ele só transcreve a declaração para a declaração, o que ele está, ou para o certidão de óbito, o que ele está vendo na declaração, o que está escrito na declaração. Então, assim, cuidado com as abreviaturas. Aí eu tenho esse caso aí. E aí, o que é que vocês acham? Alguém tem alguma história aí, alguma coisa? Então, a gente foi atrás da história, né? Então, tem o trauma raquimedular, ITR e choque séptico, né? Paciente no 16º dia de pós-operatório de artrodese de coluna, apresentando descência da ferida operatória. Nega febre, isso aí viu? E é diabético e hipertenso. Isso aí tá
Está errado a digitação. Na admissão, estado geral regular, Glasgow de 15, taquipneico, corado, hidratado, secreção serossanguinolenta na ferida operatória, hipótese diagnóstica, infecção de ferida operatória. Realizada várias sessões de limpeza cirúrgica da ferida operatória, agravamento do quadro clínico, sendo entubada no 45º dia de internamento e óbito no 47º. Endoscopia digestiva alta no 6º dia mostrava esofagite erosiva moderada. Uma tomografia de tórax no 37º dia de internamento, com derrame pleural discreto, mas infiltrado pulmonar direita. História de internamento recente no serviço por queda da própria altura, ocasionando fratura de T12 e submetida a artrose de coluna. Alta há aproximadamente 20 dias antes dessa segunda admissão. E aí, como é que a gente remontaria e faria essa declaração de óbito com essas informações? Alguém sugere? Na verdade, só tem eu e Jéssica aqui. Certo. E a doutora Mirella, que acabou de chegar. Só um instante, por favor, doutora. O meu caiu. O dela caiu, ela vai responder. Mas eu não escutei a pergunta. Mirella, é isso que está no... aí, né? Isso aí pra gente, como é que a gente remonta? Oi? POTRM, cheio de sigla. POTRM, ITR, primeira coisa. Isso aí a gente já faria. O PO de artrodese, eu acho que tem ligação com TRM torácica, né? Que é o trauma raquimedular de região torácica. E provavelmente a artrodese foi nessa região. Não sei se a gente não bota junto. E a ventilação mecânica pode ser, aí não está claro se é do pós-operatório, complicação do pós-operatório, se foi do trauma e ele ficou entubado para sempre. Não está claro não para mim. Não sei da tua investigação, o que é que você achou? Não, isso aí já é isso aí, a hipótese embaixo é o que a gente pegou no prontuário. Investigações, no 16º dia, o que está embaixo escrito foi as informações de prontuário. Aí, como é que a gente remonta? Porque baseado na investigação que vocês fizeram, né? Então, 16º DPO de artrodese de coluna, apresentando decência de FO, então já é complicação da artrodese, nega febre, diabetes na admissão, estado geral bom, taquipneico, corado hidratado, serossanguinolento na FO, infecção de FO, realizadas várias sessões de limpeza cirúrgica, agravamento do quadro clínico, sendo entubado, e aí veio a óbito, né? Tinha esofagite, na tomografia de tórax, derrame pleural com infiltrada à direita, a pneumonia, história de internamento recente serviço por queda da própria altura, ocasionando fratura. E aí já tem aí, que tinha que estar no ML isso aí. Nesse caso, a gente não vai preencher declaração de óbito, né? Porque se a gente for ver lá, foi uma queda, foi um trauma, então a gente não preenche no hospital e encaminha, faz todos esses dados que a gente tem, preenche a guia de remoção de cadáver e vai para o IML, que é uma causa externa, ok? Ok. E só para finalizar, lembrar que existe um aplicativo do Ministério da Saúde chamado Atesta DO, que é Atestado, certo? Que pode baixar no celular, ele ocupa pouco espaço no celular, né? Ele é um manual de preenchimento de DO, na verdade, agora em um aplicativo, e ele tem várias informações importantes, e além disso, ele tem uma parte de exercícios onde você pode, né, diante lá você vai emitir uma DO, você pode fazer a simulação para ver se está correto ou não a sequência lógica que você está colocando, né? Então, você pode fazer isso online, vai demorar um tempinho, mas ele dá a resposta para você. Ok? Ok, Conceição. Ok, Verônica. Muito, muito obrigada pela participação, pelo treinamento. E aí, agora iremos colocar em prática.